Nós sabemos que o exercício físico é bom em todas as circunstâncias da vida, mas será que ele aumenta a sobrevida de pacientes com câncer? Um estudo do Jornal Americano de Medicina faz essa abordagem. E quem vai falar para nós sobre este assunto é o professor Otávio Barbosa. Ele é professor do Instituto de Esporte e Educação Física da Universidade Federal do Ceará. Também é professor do nosso mestrado em Ciências Cardiovasculares. Assista até o final para saber se o exercício físico também reduz mortalidade pelo câncer. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio, eu sou professor lá do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal do Ceará. E mais uma vez estou aqui para ter uma conversa com vocês, convite do professor Dr. Ricardo Pereira. E é uma satisfação muito grande estar aqui para poder falar sobre esse assunto com vocês, né? E é um assunto interessante. Quem de vocês conhece alguém da família, um amigo, ou mesmo algum de vocês que já teve câncer? E quando tem esse diagnóstico, existe uma preocupação em relação a fazer ou não atividade física e qual seria a intensidade dessa atividade física, né? Ou seja, do exercício físico. Né? Então tem muitas preocupações, tem pessoas que têm medo após receber um diagnóstico de câncer, se ela deve fazer exercício físico, e se ela deve, qual seria a intensidade ou não é recomendado. Primeiramente, é sempre bom lembrar que antes que você pense em tomar alguma atitude em relação a isso, converse com o seu médico, converse com o seu oncologista primeiro, para saber se você tem condições, se não tem nada que possa impedir, clinicamente, de você realizar isso, tá? E, então, essa dúvida é muito grande. Para isso, teve um estudo recente, publicado por um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, que estudaram por mais de 11 anos cerca de 17 mil pessoas que tinham algum tipo de câncer, seja câncer de bexiga, útero, rim, próstata, boca, reto. Qual foi o objetivo desse estudo? Começou a acompanhar essas pessoas que tinham acabado de receber o diagnóstico de câncer, e eles queriam saber se após eles receberem esse diagnóstico de câncer, se eles faziam exercício no seu tempo livre ou não. Eles tinham medo e não faziam exercício físico e tentou associar isso com o risco de piora da doença, piora do câncer, ou também associado ao risco de aumento da mortalidade devido ao câncer. Então, esse estudo, primeiro, foi interessante, que foi a longo prazo, foi por mais de 11 anos, teve um número muito grande de pessoas investigadas, mais de 17 mil pessoas, com vários tipos de câncer. E o mais importante é que eles só investigaram pessoas que faziam exercício físico no seu tempo livre, Não precisaria ir para um centro esportivo, uma academia, ter um personal trainer, Apesar que hoje se sabe, se você tiver um acompanhamento por um profissional especializado, os seus efeitos são mais benéficos e com menos risco, tá? Mas esse estudo foi interessante, que foi feito em relação ao tempo livre das pessoas. Quais são os resultados principais que vocês têm que saber? Primeiro, as pessoas que receberam o diagnóstico de câncer e não faziam exercício antes, era sedentário, receberam o diagnóstico, começaram a fazer exercício físico no seu tempo livre, e eles avaliaram se era exercício moderado ou vigoroso, tá? Eles perceberam que diminuiu o risco de mortalidade ou agravamento da doença. No tempo livre deles, que eles faziam caminhada, natação, andavam de bicicleta, e eles perceberam que o risco de mortalidade e o agravamento do câncer era diminuído. Então foi associado que a prática de exercício físico em tempo livre, sim, tá? Diminui o risco de mortalidade, diminui o agravamento desse tipo de câncer. Primeiro achado interessante. O que eles viram também? Que as pessoas que foram diagnosticadas, receberam o diagnóstico de câncer, e por medo não praticaram mais exercício físico, tiveram uma vida mais inativa, mais sedentária, o risco é aumentado. O risco de mortalidade, o risco de agravo da doença está mais alto. Então, mais uma vez, mostrando o papel importante da prática regular de exercício físico.
E o mais interessante ainda foi que eles mostraram quando esse exercício é um pouco mais vigoroso, os resultados são melhores. Como que vocês devem avaliar isso, né? Mais vigoroso? Primeiro, você tem que estar mais condicionado para fazer um exercício mais vigoroso. O que seria o vigoroso, né? Então, quando você está fazendo um exercício físico, que você consegue conversar de forma tranquila, né, durante o exercício físico, esse exercício, né, é considerado moderado. Existem maneiras mais eficientes de avaliar isso, mas uma dica que a gente dá é isso. Se você está fazendo exercício físico, você consegue conversar de forma tranquila, clara, consegue completar a frase inteira de uma conversa, o exercício é considerado moderado. Quando você está fazendo exercício físico e você já não consegue completar a frase, você tem aquela fadiga, você picota a tua fala, esse exercício é um pouco mais vigoroso. E o que eles demonstraram é que pelo menos você tem que fazer de 150 minutos a 300 minutos por semana de exercício moderado, ou 75 minutos até 150 minutos por semana de exercício vigoroso. Para você não ficar em dúvida, ficar preocupado, comece a praticar exercícios físicos com menor tempo e menor intensidade por dia. 10 minutos por dia, passa um determinado tempo, uma determinada semana, vai para 15 minutos, até você progredir e conseguir melhorar teu condicionamento físico. Então, como mensagem final que eu deixo para vocês é: o exercício físico moderado e até mesmo uma quantidade um pouquinho maior de vigoroso, ele está associado sim com a diminuição do risco de mortalidade e de piora do câncer em indivíduos diagnosticados com câncer. Um grande abraço, foi um prazer ter vocês aqui. Até uma próxima vez. Agradecemos ao Dr. Otávio, que mostrou para nós um artigo mostrando que exercício físico reduz mortalidade em pacientes com câncer. Por coincidência, o tema do próxima semana também será sobre exercício físico. O que será? Aguarde.